Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Renato e vamos falar agora do tema Teoria da Relatividade Restrita da disciplina Física Moderna. Por que essa disciplina se chama Física Moderna? Porque a física é uma ciência muito antiga. Ela teve seu início com os estudos do Aristóteles, da Grécia Antiga. E esse tema foi descoberto no século passado. Então, o século passado, comparado com a época do Aristóteles, é uma era moderna. Tudo inicia pelo fato de que nós já sabemos que o movimento é relativo, por isso o nome teoria da relatividade. Ou seja, acontece muito de dois carros aqui estarem com a mesma velocidade. Então esse carro da esquerda vai olhar para o da direita como se o da direita estivesse parado. Isso por quê? Porque o movimento é relativo, ou seja, a velocidade relativa do carro da esquerda em relação ao da direita é a subtração das velocidades deles, quando eles têm o mesmo sentido. Então, se o da esquerda está a 100 km por hora e o da direita está a 100 também, então vai dar 100 menos 100, zero. Então, por isso que você vê o piloto da esquerda vê o da direita parado. Agora, se você tem o movimento em sentidos opostos, você pode ter, por exemplo, um acidente em rodovias. E é muito perigoso por quê? Porque se um dos carros está a 100 e o outro está a 100 também quilômetros por hora, isso equivale a dizer a um deles andando a 200 quilômetros por hora, batendo no outro parado, o que pode ter um acidente fatal. Então foi o que o Einstein descobriu, além do Galileu, lá naquela época. Ele descobriu que a fórmula de soma de velocidade, quando a velocidade é comparada com a velocidade da luz, ela não é só mais V1 mais V2, mas ela tem esse fatorzinho de correção. E por que o Galileu não percebeu esse fator de correção? Porque esse termo é muito pequeno. Se você considerar aqui, por exemplo, uma velocidade de 100 metros por segundo e outra de 100 metros por segundo, que dá em torno aí de 360 km por hora, você vai ter aqui a velocidade da luz, o valor dela é altíssimo, é 10 elevado a 8 e ainda vai estar ao quadrado. Então você tem 100 vezes 100 dá 10 elevado a 4, dividido por 10 elevado a 16. Então isso vai dar um fator de 10 elevado a 1 sobre 10 elevado a 12, o que é um número muito pequeno. Então quando você coloca 1 mais 1 sobre 10 elevado a 12, você pode desprezar esse termo. A outra característica que a relatividade especial tem que ter, que ela é uma teoria nova, ela generaliza a teoria do Galileu, é que quando eu tomo quando eu considero justamente isso, que a velocidade é muito menor que a da luz, esse termo aqui é muito menor. Então eu volto para ficar com V1 mais V2, que eu vou ficar 1 mais um termo muito pequeno, eu posso desprezar isso aqui. Então vai ficar V1 mais V2 sobre 1, que é V1 mais V2, que é a fórmula anterior. E a outra curiosidade é que quando eu coloco V2 igual a C nessa fórmula aqui, eu vou ficar com V1 mais V2 sobre 1 mais V1, esse caso aqui do V2 é C, e aqui vai ficar V1 sobre C. Então vai ficar V1 mais C, aqui vai ficar C mais V1 sobre C. Aí cancela V1 mais C, C mais V1, 1 sobre C, que vai dar C. Ou seja, quando eu tenho uma velocidade, qualquer valor, e a outra velocidade é a luz, eu meço sempre a velocidade relativa igual a C, que é a da luz. Ou seja, se eu estou me aproximando da luz ou me afastando, eu vejo sempre a mesma velocidade da luz, sempre c. Então não importa se eu estou me aproximando ou me afastando da luz, eu vou ver sempre c. Ou seja, a velocidade da luz ela é absoluta. Isso acontece agora, outro fator que eu coloquei no primeiro slide, que é a contração do espaço. Ou seja, se eu vejo um objeto aqui que tem um certo tamanho, mas se ele está se movendo em relação a mim, ele vai ter um comprimento menor, cada vez menor aqui. Eu vou ver isso, né, que ele fica menor. Então, o Einstein descobriu que o fator que corrige é isso aqui. Porque 1 menos alguma coisa dá menor que 1. E aí, quando multiplica pelo L0, que é o valor aqui normal, L0, fica menor. E algo semelhante acontece com o tempo. E aqui eu vou dividir pelo fator que é menor. Então, se uma pessoa fica aqui na Terra e a outra viaja com a velocidade próxima da luz,
Essa que está viajando vê um tempo menor e a que está lá parada vê um tempo maior. Então agora você tem um tempo maior, o tempo se dilata. Então você tem a dilatação do tempo. Isso pode ser comprovado, por exemplo, quando nós consideramos o muon, ou muon, que é uma partícula que chega à Terra aqui com a velocidade próxima da luz. Ela tem um tempo em que ela decai, ela some, 2,2 microsegundos. Mas quando eu considero 0,9 c, que é a velocidade da luz, esse tempo vai ser multiplicado por um fator maior que 1, ou seja, o tempo dela agora o tempo de vida dela é maior que 1, justamente por causa da dilatação do tempo. Ou seja, alguém que está observando aqui o muon, ele vê um tempo maior que o do muon. Esse aqui é o tempo do muon pequeno e a pessoa vê um tempo maior. É justamente a dilatação do tempo. E quando fazemos o experimento e medimos o tempo do muon e consideramos a teoria do Galileu, anda longe aqui de explicar o experimento. Mas quando eu considero a teoria incluindo a dilatação do tempo, a gente consegue explicar muito bem. Então, os postulados da relatividade restrita são: primeiro, não existe sistema de referencial privilegiado, todas as referências são, sistema de referencial são equivalentes, basta que ele não esteja acelerado, e a velocidade da luz, como nós mostramos, ela é absoluta, tanto faz se você está parado em relação a ela, se aproximando ou se afastando, nós medimos sempre a mesma velocidade, c. E em algumas aplicações aqui, devido ao movimento da Terra, por exemplo, quando a gente olha para uma estrela, ela não está aqui na posição correta, ela está numa posição aparente. E isso tem que ser corrigido devido ao movimento, quando, por exemplo, nós usamos o GPS do celular, por exemplo, para localizar algum ponto. Como a Terra está se movendo em relação ao satélite, que envia o sinal para a gente usar o GPS, você vai ter uma correção, como no slide anterior, e aí você vai ter que corrigir usando a relatividade especial para poder obter com precisão aquela localização. Então, na próxima aula, nós vamos continuar o assunto.